Irmãos, a paz do Senhor. Hoje, graças a Deus, o último elo da nossa campanha. E eu louvo a Deus que o Senhor está nos dando graça, né? Mas o que eu quero compartilhar aqui, irmãos, interessante como Jesus chama a gente. Ontem eu comecei a alegrar, cedo, antes de ontem, como Jesus me chamou. Porque, embora que eu nasci num lar cristão, mas eu afastei dos caminhos do Senhor na minha adolescência. E eu só voltei aos 20 anos pela graça de Deus. Eu não fundei no mundo, Deus não deixou, Deus não permitiu que eu pecasse, que eu caísse. Mas só que o meu negócio era uma bolinha, ouvir música, e só. E travar gira, essas coisas. Mas mesmo assim eu estava o quê? Fora dos planos do Senhor. E eu pude ver como Deus puxou a minha vida para o lado dele. Foi um maior milagre. Eu sofri um acidente. E através daquele acidente, que eu quebrei 2 dentes, eu trabalhava com o Lar no Graneiro. O Lar é testemunha, tanto que eu passei mal. Fiquei 2 meses, 15 dias para ouvir música, para dormir, precisava ouvir música. E Deus me tirou daquilo. E eu fui num velório e ali eu ouvi a palavra do Senhor. E daquele velório eu tomei uma decisão, senti Deus me chamando e eu entreguei minha vida mesmo para Jesus, para valer. E eu pude ver como Deus foi trabalhando devagarzinho na minha vida, Ele me puxou. Por isso que a Bíblia falou, não fosse vós que me chamou. Então eu ouvi Deus. Aí, onde eu estava pensando, meu Deus, como é que o Senhor me fez eu um pregador da sua palavra? Isso é um mistério. E tanta coisa eu já passei na vida e estou firme. Mas eu quero contar um testemunho aqui, irmão, que aconteceu ontem, que me deixou maravilhado e do outro lado com temor. Quando foi lá para as 3 horas da tarde, tinha um irmão lá, o pastor Hélio, e mais um rapaz, e daí um pouquinho chegou um travesti. Chegou, me cumprimentou, desejou Feliz Natal, eu falei, Feliz Natal também para a sua vida, e eu já tinha evangelizado ele uma certa feita, e ele veste de mulher mesmo. E eu falei de Jesus ali. Quando ele está saindo, veio um outro moço. E esse moço estava muito drogado, um rapaz até simpático, não é desse pessoa arrebentado, com uma tatuagem com um escudo, e estava escrito assim, Atalaia. Eu falei, ué, Atalaia? Ele falou, eu sou um pregador, só que eu estou fora dos caminhos do Senhor. Eu falei, Jesus. Resumindo, conversamos um pouquinho ali, aquele moço saiu, e o travesti falou assim para o rapaz, nossa, você está carregado, hein? Aí ele pegou e falou assim, não, mas Jesus vai me libertar, eu vou voltar. Aí o demônio falou na boca do travesti assim, só que eu não vou deixar. Aí eu peguei e já entrou na palavra de uma vez, falei assim, você não vai deixar o quê? Em nome de Jesus ele vai. E ele já saiu para a rua, e o rapaz ficou. E esse rapaz ficou, daí um pouquinho ele pediu oração para o pastor. Aí o pastor pegou, falou, irmãos, você me ajuda a orar por ele? Eu falei, ajuda. Quando nós for orar, aí o demônio já começou a incorporar no moço e já pegou e falou assim, vocês estão preparados? Medrontando, irmãos. Foi a primeira vez que eu peguei uma batalha dessa. Sabe por quê? Aqui é uma legião. Falou desse jeito, irmão. Eu falei, Jesus amado, que coisa esquisita. Quando ele falou isso, irmão, eu já coloquei na cabeça dele, falei assim, por terra, em nome de Jesus, ele já desceu. Já ficou de joelhos, já ficou vomitando e nós começamos a orar, repreendendo, e o negócio foi ficando forte, só que Deus não deixou ele quebrar nada, não fazer nada, ele começou a vomitar. Aí eu peguei, levantei a mão para o céu, e uma mão sobre ele, e falei, Jesus, envia o teu anjo com a espada de fogo, e começa a combater agora contra esse mal, em nome de Jesus, e vai. Ele olhava para mim assim, com aquele olhar tão esquisito, e falava, eu te odeio, eu quero matar ele, falava uns negócios assim, e eu combatendo, Jesus libertou ele. Libertou, sentou um pouquinho, quando sentou um pouquinho tal, mas ficava assim. Eu falei, Jesus, tem um negócio errado. Aí o pastor Hélio falou assim, olha, deixa eu te falar um negócio para você. Eu vou fazer mais uma oração para você, e você vai sair aqui abençoado. Quando ele falou isso para ele falou assim, você está preparado? Você está preparado para pegar a batalha dele? Um negócio esquisito, irmão. Uma hora era demônio, outra hora o inimigo falando na boca dele. Quando ele falou isso, novamente, o bicho pegou, e uma coisa tão esquisita, olha que eu já passei muita experiência com
com pessoas assim. Resumindo, foi uns 5 minutos depois e Jesus libertou aquele homem chorou e saiu dali liberto. E depois me abraçou, agradeceu, ligou para a família dele, e ele jogou as drogas que ele estava ali, que ele ia usar, que ele falou que não ia para o serviço mais, ia se entregar mesmo, e Jesus libertou ele. E já chamou o pai dele veio buscar ele, o pai dele me agradeceu muito, a família dele. E eu fiquei assim, sabe que você fica assim, anestesiado pelo poder do Senhor? Porém, à tarde, nunca senti isso. Uma canseira, parecia que eu tinha brigado com uns 10. Sabe, meu corpo sentiu. Eu senti as pernas fracas, as dores nos braços, nas costas. Eu falei, Jesus, o teu sangue tem poder. E comecei a falar com Deus, Senhor, como é que o Senhor permite um negócio desse? Foi tão de repente, uma hora dessa, só que o Senhor me deu vitória. Eu vi a mão de Deus. O que é o poder de Deus sobre uma legião de demônios, irmãos? O negócio não é brincadeira. Uma legião de demônios é 1000 demônios. Saía um, entrava o outro, e Deus foi nos dando vitória. E eu estou muito feliz hoje, alegre. Ontem eu estava triste, falei, Jesus, o ano atrasado eu levei alma para Jesus, o ano passado eu levei alma para Jesus. Esse eu não consegui, mas eu semeei bastante. Mas lembra aquele casal que veio aqui? Com a família, aquele outro? Aí hoje ele apareceu lá. Aí me abraçou, falou assim, pastor, eu estou firme com Jesus, viu? Minha mulher está, meu filho está. Falei, que benção. Aí falou onde ele está congregando. Eu falei, glória a Deus, continua firme. Então a gente viu a mão de Deus operar. Então eu quero dizer para os irmãos que o agir de Deus é igual a palavra de Jó falou assim, sabes tu como Deus opera. Então tem uns negócios que é forte. Hoje mesmo eu senti cedo meu coração bater muito forte, ainda avisei minha família, falei, olha, aquele seguro que eu tinha, eu acho que ele suspendeu qualquer coisa, se eu morrer, mas vocês correm lá no banco e vê se está funcionando ainda. Porque a gente tem que deixar tudo preparado. De repente você não sabe na hora que Deus vai chamar a gente, não é verdade? Então você não sabe, de repente como se está cantando a ficha, então vamos embora. Mas Deus sabe de todas as coisas. Apesar de todas as falhas que a gente tem, mas eu me sinto, para a glória do Senhor, no melhor momento, sabe? Sabe que você sente Deus, você vê o trabalhar de Deus. Os meus vizinhos, todos gostam de mim. Eles chegam a ter ciúme um com o outro, os irmãos têm ideia, se eu conversar com um, eu tenho que conversar com o outro, irmão. Se eu varro a calçada de um lugar, não converso com o outro, aí eles falam, você vai receber da prefeitura uma implicância, porque eles querem que faz tudo igual. E nisso tudo o nome do Senhor é glorificado. Só existe um que eu não evangelizei, porque não deu brecha e não aceita. Mas o resto, tudo ali eu tenho uma convivência boa. Vai no mercado, na feirinha, todo mundo, para a glória do Senhor, gosta de mim. E o nome do Senhor está sendo exaltado. Então a gente fica feliz, em todo sentido. Então nós temos uma batalha, nós temos uma guerra, e essa guerra é espiritual. Mas que o nome do Senhor é glorificado? Estava tomando banho agora há pouco, e que guerra para mim vir para cá. Porque minhas meninas, minha mulher recebeu um convite, e queria que eu fosse de todo jeito, e usando a Bíblia. Eu falei, meu Deus, vocês estão certos, mas eu fiz um compromisso, pelo amor de Deus, tive de humilhar, né? Falei, mas eu estou errado, mas eu fiz um compromisso com os irmãos, eu tenho que ir, vocês estão certos, não vai acontecer outra vez. Aí deixei em paz, vim em paz, e estou aqui. Só sei de uma coisa, eu estava sentado aqui, irmão, eu louvo a Deus disso que Deus está me dando. Isso é de Deus. É coisa que eu não penso para falar, mas vem, e eu sei que é de Deus. Eu estava aqui, o Senhor falou assim para mim, assim, olha aqui, pega essa palavra, irmão, que ela é do Senhor. Para aqueles que vêm aqui, o Senhor está dizendo somente uma palavra. E é essa palavra que vai acontecer o milagre. Se você vem aqui, pode ser a mensagem toda, mas uma palavra só, ela vai fazer o seu milagre. Se ela direcionou a você, vai cumprir igual na vida daquele centurião. Senhor, diga só uma palavra, que o meu criado sarará. Sabe o que o Senhor falou para ele? Seja curado. Só isso. Quando ele chegou lá, já estava curado. Se o seu milagre, durante a mensagem, Deus te falar uma palavra, não precisa nem apontar. Você sentir que foi para você, pega ela
e leva a ela, que vai acontecer. Foi isso que o Senhor me falou no meu coração. Então nós estamos pouca gente, mas Deus vai falar do mesmo jeito. Deus vai falar comigo, vai falar com a própria Débora, que ela vai ministrar, vai falar com o Carlos, vai falar com o pastor, vai falar com o Claudinei, mas uma coisa eu sei, ele vai falar. Cumprimenta os irmãos, com a paz do Senhor. É mais uma campanha, né, irmãos? Que bênção. Quantas bênçãos nessa campanha nós recebemos, né? Eu só tenho a agradecer, né? Ganhei vários presentes do Senhor nessa campanha. Bom, dessa vez, o Senhor me levou ao livro de Jonas. E para falar sobre o sobrenatural dele, né? E é engraçado que todas as outras pregações que nós tivemos, nós sempre falamos do milagre, né? Do sobrenatural, do extraordinário, né? Do Senhor. E hoje não diferente, mas o Senhor me fez refletir uma coisa. Quando o sobrenatural do Senhor não vai de encontro com o seu pensamento. Eu vou ler Jonas, o capítulo 1. O livro de Jonas é um livro muito pequeno, e a história acaba se envolvendo nos 4 capítulos que tem, né? Então eu vou fazer assim, vou lendo e vamos juntando os versículos, tá? A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizestes tu isto? Pois sabíamos os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprovou. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, no capítulo 1, o livro de Jonas, né, não é só sobre um grande peixe, não é sobre esse extraordinário de Deus que fez um grande peixe pegar Jonas, né? O profeta Jonas conhece a Deus, mas ele não concordava com a ideia de Deus, de salvar aquela cidade, porque era uma cidade contra Israel. Então Jonas não tinha a mesma ideia do que o Senhor. E o sobrenatural não é uma fantasia, né? Aqui nós temos um Deus soberano, um homem resistente e um propósito que não pode ser frustrado. Porque Deus, ele não veio para salvar um homem, ele veio para salvar uma nação, ele veio para salvar o mundo, ele veio para salvar vários homens. Em Isaías 55, 8 e 9, eu vou dar uma rápida lida para a gente ganhar tempo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes os nossos pensamentos não estão alinhados com o Senhor. E aí é onde entra Jonas, né? Ele era profeta, ele falava, ele pregava sobre a palavra do Senhor, mas ele não tinha a concordância de pensamento, né? O mesmo pensamento que o Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas. No versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1, já me chamou a atenção, porque o Senhor não apareceu para Jonas, o Senhor não mandou um profeta falar com Jonas, o próprio Senhor disse para Jonas ir para Nínive. E Deus chama Jonas para ser instrumento da sua misericórdia. Jonas vivia em Israel, pregava para o seu povo, e é chamado aí aos seus inimigos, né, da Assíria. Então, quantos de nós estamos no nosso conforto? Quanto de nós estamos ali pregando para as pessoas que querem nos ouvir? E Jonas, a ideia de Jonas, ele entende o chamado do Senhor, ele sabe o que ele deveria fazer em Nínive, mas ele discorda do alvo. E o sobrenatural começa com a palavra do Senhor, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas. Seguindo, né? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Nínive era cidade violenta, inimiga de Israel e adorava outros deuses, e todos estavam perdidos. A ideia de Jonas, eles mereciam o juízo e não a misericórdia do Senhor. E quantas vezes nós falamos para as pessoas, olhamos a história das pessoas e falamos, não, essa pessoa não tem salvação. Essa pessoa não merece, essa pessoa é blasfêmia, essa pessoa é contra Deus, ela não merece a misericórdia, ela merece o juízo do Senhor. Mas o Senhor diz, eu amo até os que vocês chamam de inimigos. Está lá em Ezequiel 18, 23. Deixa eu pegar aqui. Desejarei eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva.
Então o Senhor não deseja a morte de nenhum ímpio. E não, quem somos nós para desejar, né? Jonas levantou-se para fugir. Jonas foge da presença do Senhor, não do conhecimento de Deus. O sobrenatural não é anulado pela fuga, mas é adiado. E em Salmos 139, 7, diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Então não importa onde Jonas ia, o Senhor ia achá-lo. O Senhor sabia para onde ele estava indo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. Na ideia de Deus, a tempestade que nós passamos na nossa vida é corretiva e não para nos destruir. Ela vem como correção. Muitas das tempestades que nós vivemos é por nossa própria desobediência. E na ideia de Jonas, a morte era o melhor do que obedecer ao Senhor. Né? Ali ele tem um ato de egoísmo, né? E ele prefere morrer do que salvar os seus inimigos. Então os marinheiros tiveram medo. E Jonas: se eu me esconder, o problema passa. Então ele estava achando que era fácil. Era só ele se esconder no porão do navio, que o navio ia ir chegar no porto e ele descer no destino que ele queria. Mas não é assim que o Senhor quer tratar o povo, né? E se você despertar, Jonas, muitos serão salvos. Então, quando nós despertamos para a palavra do Senhor, quando nós entendemos que a palavra do Senhor é o melhor caminho para nós, nós entendemos que além de salvar a nossa própria vida, nós vamos salvar muitos. E ele diz, né, lançai-me ao mar. Jonas prefere morrer e alinhar-se ao coração de Deus. Então Jonas prefere ser lançado ao mar. Ele não sabia que o grande peixe ia pegar ele. Ninguém daquele navio imaginava que o sobrenatural de Deus iria acontecer. Então ele prefere morrer, porque eu vou cair no mar e eu vou morrer. Essa tempestade vai me matar e está tudo bem. Eu prefiro morrer do que salvar os meus inimigos. E isso me revela que Jonas tem uma obediência externa e uma transformação interna. Ele não estava transformado pela palavra que ele pregava em Israel. Por mais que ele pregasse que ele era um profeta do Senhor, mas ele não estava transformado o seu coração. Ainda era endurecido. Ele não tinha entendido o que o Senhor queria para o povo. Ele achava que apenas o povo de Israel eram os escolhidos e merecedores da salvação. E o Senhor preparou o grande peixe para Jonas. O peixe é a provisão, não a punição. Quantas vezes o Senhor nos dá uma provisão que muitas vezes parece uma punição para nós. Eu vou ter que confessar, eu vou ter que deixar o meu ministério, eu vou ter que mudar de lugar. Quantas vezes a punição parece uma punição para nós, mas é o Senhor nos dando uma provisão, um resgate. Era isso o grande peixe para Jonas, né? Não foi a biologia que sustentou Jonas. Foi o Deus do sobrenatural que governa a natureza. Deus usa meios improváveis para cumprir o propósito. O que parecia juízo era misericórdia. O ventre do grande peixe virou lugar de oração, de arrependimento e de reencontro. E eu fiz uma pesquisa ali sobre grande peixe, né? O que poderia ser esse grande peixe? E me veio três opções, né? E eu achei interessante, porque poderia ser uma baleia, cachalote, porque ela é muito grande, né? Então ela tem ali o tamanho para engolir um homem, porém ela não tem, aqui
na garganta dela, assim, é muito estreito. Então, improvavelmente seria essa baleia, né? Poderia ser também um tubarão-baleia, que já teve casos de encontrar tubarões com pessoas no ventre, mas as pessoas todas estavam mortas, né? Então, improvavelmente, Jonas iria sobreviver ao tubarão, né? E ao grande peixe pode ser um animal específico, criado e preparado por Deus para essa missão. E lendo pensando, né, e meditando, o que mais faz sentido para mim desse grande peixe é isso, que Deus criou aquele animal para ser preparado para Jonas naquela situação. E quantas vezes o Senhor prepara um grande peixe para nossas vidas? Quantas vezes o Senhor cria situações inimagináveis para nos mostrar uma resposta? E agora eu quero ir um pouquinho mais além. Nós temos tempo. O Senhor prepara tudo tão perfeito, né? Que esse estudo ele me fez estudar os 4 capítulos, porque eu não conseguia parar de estudar. E ele foi me mostrando, e eu falei: Senhor, mas essa ministração vai ficar muito grande. Essa ministração vai ficar... Ele falou assim para mim, em espírito: eu preciso que essas palavras sejam ditas. E eu entendi, né, que como Jonas, muitos de nós estamos aqui dentro com o coração lá fora. Muitos de nós estamos trabalhando na obra do Senhor, mas com um pensamento distante do dele. Nós estamos, muitas vezes, condenando as pessoas e dizendo que elas não têm salvação, mesmo quando o próprio Senhor nos diz que não quer a morte das pessoas sem antes ela ter a salvação. Então eu vou continuar. A oração no fundo do abismo. Então Jonas orou, né, no capítulo 2, o versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então, a oração nasce quando cessam as opções humanas. Quando ele não tinha mais um navio para ele fugir. Quando ele não tinha mais as pessoas para jogar ele no mar. Quando ele estava ali sozinho. Foi aonde a oração dele surgiu. Na minha angústia, eu clamei e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Então, independente de onde nós estivermos, o Senhor ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor, a nossa angústia. E Jonas ali reconhece o poder de Deus, mas mesmo assim, ainda não mudou o caráter de Jonas. O caráter dele ainda não era um caráter misericordioso. Ele clama por livramento e não por transformação. Jonas ali ainda não tinha entendido que ele estava sendo egoísta em não salvar aquele povo. E quando desfalecia a minha alma, no Jonas 2, o versículo 7. Quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. O fundo do poço se torna o lugar do reencontro. E aí o Senhor me levou em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Então ali quando Jonas aquebrantou o coração dele, quando conversou com o Senhor, quando orou ao Senhor de todo o teu coração, o Senhor estava ali com ele. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas fala uma verdade, mas ainda não vive totalmente essa verdade.
Saber a teologia não é o mesmo que viver a vontade de Deus. Então, aqui o que me mostra que não importa quantos livros eu leia, não importa se eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu não viver a palavra do Senhor na minha vida, não faz diferença. A obediência sem conversão interna. E Deus insiste no propósito com Jonas. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez. E Jonas levantou-se e foi. Jonas obedece, mas sem paixão. A mensagem é curta, sem apelo e sem promessas. Mesmo uma palavra dura pode gerar o arrependimento. Os ninivitas creram em Deus. Lá em Jonas 3:5, né? Depois que ele passa, que ele chega a Nínive, ele vai pregar para o povo. E ele veio, ali ele chega e veio a palavra pela segunda vez. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Então, depois de passar todo aquele desconforto no ventre do grande peixe, Jonas ainda teve que andar por 3 dias até chegar a Nínive. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, cobriram-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E ali Jonas pregava, mas Jonas pregava sem paixão, porque ele estava vendo o povo se converter, mas ele não entendia que aquele povo não era os seus inimigos mais. Aquele povo era filhos de Deus, e era o povo que Deus queria salvar. E os pagãos se arrependeram mais rápido que o próprio profeta. O sobrenatural maior, o que acontece, aonde acontece, são nos corações aquebrantados. Então não importa se você é um profeta, se você é pregadora, se você é sabedor da palavra do Senhor, se o seu coração não estiver aquebrantado para a palavra, você vai ser como Jonas, não vai ter a ideia do Senhor. E Deus se arrependeu do mal, como Deus disse que iria, acabar com a cidade de Nínive. Quando Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. E aqui, quantas pessoas foram salvas, pela misericórdia do Senhor. Porém, a misericórdia de Deus, triunfa sobre o juízo. Então, muitas vezes, nós achamos que aquela pessoa só merece o juízo do Senhor, que merece, já fez tanto mal, já acabou com tantas vidas, que sofreu, que estava longe do caminho. Mas aqui nós vemos que a misericórdia do Senhor é acima do próprio juízo do Senhor. Quando o Senhor vê que o coração está aberto, que está quebrantado, que aceita, que tem aquela mudança, o Senhor muda a ideia, e em vez de juízo, Ele nos dá misericórdia. Jonas ficou profundamente descontente. Por mais que ele viu o sobrenatural de Deus acontecendo com ele, com um grande peixe, aquela tempestade, depois dele ter passado, eu imagino que até os homens daquele navio, como disse aqui
no capítulo 1, que eles fizeram as ofertas ao Senhor, né? Que eles oraram a Deus, ao Deus de Jonas. Nós estávamos falando aqui do Deus de Jonas, só o Deus de Jonas que ouviu eles, né? Não, os outros deuses não ouviam. E quando o Deus de Jonas ouviu eles, o mar cessou. Então ali, até aqueles homens foram convertidos pela ação de Jonas. E Jonas ficou profundamente descontente, né? No capítulo 4, no versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, pois que melhor me é morrer do que viver. Mesmo Jonas vivendo o extraordinário de Deus, Jonas não entendeu. Jonas não abriu o coração, Jonas não estava com o coração contrido. Salvou uma cidade inteira do juízo do Senhor, mas mesmo assim ele estava pedindo para morrer do que ver aquele povo glorificando a Deus. E Jonas se entristece com aquilo que alegra o céu. E em Jonas 4:2, né? Eu sabia que és Deus misericordioso. Jonas fugiu porque conhecia demais o caráter de Deus. Ele queria justiça sem graça. E o nosso Deus não é um Deus de justiça sem graça. Peço-te que me tire as vidas. Jonas ama mais seu conceito de justiça do que a vida das pessoas. Então Jonas estava ali amando o conceito de justiça dele do que a alma daquela cidade. Não importava qual seria o juízo do Senhor para aquela cidade, para Jonas. O que importava era eles terem o juízo, mas sem a graça. E não é assim que Deus queria, né? E a planta, o verme e o vento. Está no versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma amoreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Mais uma vez Jonas quis morrer do que viver, sabendo que aquele povo estava, né, recebendo a graça do Senhor em vez da justiça. E Jonas se importa mais com o conforto do que as almas. Mesmo ele vivendo o extraordinário de Deus, ele ainda prefere e se importa mais com o seu próprio conforto. No versículo 10 agora, para a gente finalizar. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então o Senhor mostra a Jonas que ele tem compaixão de uma árvore
que ele não trabalhou para plantar aquela árvore, ele não cultivou aquela árvore simplesmente, pelo sobrenatural de Deus, nasceu, para dar sombra e alívio para ele próprio. E ele estava ali querendo morrer mais uma vez, do que ver aquela cidade, de mais de 120 mil homens. E o livro termina com uma pergunta. Isso eu achei muito interessante, porque ele não termina com uma conclusão de Deus, ele não termina com um ensinamento, ele não termina com uma fala de Jonas, ele termina com uma pergunta. E aí a resposta fica para nós, né? Quando nós temos de ter compaixão do outro? Quando nós temos que ter compaixão e misericórdia do outro, né? Viver o sobrenatural de Deus é submeter as nossas ideias às ideias de Deus, a nossa vontade às vontades de Deus. E nessa campanha eu aprendi muito, né, com essa questão de vontades, né? Estou aí num caminho, num processo de mudança de vontade, porque eu tenho um sério problema, que se eu quero, eu vou até o fim. Se eu quero, é isso e não vai mudar. E o Senhor vai me mostrando que não é dessa forma. Eu preciso, né, olhar ao redor, eu preciso entender o que é melhor para os que estão ao meu redor. E amar a Deus, amar o que Deus ama. E o que Deus ama? Pessoas, almas. É isso que o Senhor ama, né? Então, assim, nós precisamos ter nosso pensamento ligado ao Senhor, para que o sentimento do Senhor prevaleça no nosso coração, e nós deixamos a misericórdia dele nos mudar e para alcançar outras pessoas. E nós temos que ter a misericórdia como ele tem a misericórdia, porque quando é a nossa vez de pedir misericórdia para Deus sobre a nossa vida, nós ficamos ali horas e horas conversando com o Senhor, pedindo misericórdia. Mas e quando é a vida de uma cidade? E quando é a vida do nosso inimigo? Quantas vezes nós paramos e olhamos sobre os nossos inimigos com o olhar de Deus? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Em que área minha visão ainda não se parece com a visão de Deus? Qual é a área da sua vida que você olha e não vê como Deus olha para ela? O sobrenatural não é apenas Deus agir fora das leis naturais, né? Como nós vimos aqui, eu mesmo preguei sobre Noé, sobre Moisés, o sobrenatural com Noé, né? Sobre a semana passada, né? Os três lá, sobre Davi, sobre o Sadraque, Mesaque, Abednego. Então não é só no milagre que o Senhor faz que está o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus muda o coração humano. Ele não só faz um milagre externo, né? Ele vem para mudar o coração humano. Então é isso. A palavra do Senhor hoje foi sobre isso, né? Veio para nós pararmos e pensarmos como está o nosso coração. Será que o nosso coração está alinhado ao coração de Deus? Não adianta nós virmos aqui, nós pregarmos a mudança, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, mas o nosso coração daqui para fora é de um outro jeito. Daqui para fora não tem mudança. Em casa, quantas vezes nós estamos aqui bem e chega em casa e já estamos mal, porque a palavra não chegou ao nosso coração. Então a minha mensagem para esse fim de campanha é essa: deixe o sobrenatural de Deus mudar o seu coração,
Não queira apenas um milagre externo, queira um milagre interno, principalmente, para que a palavra, a honra e a glória seja dada ao nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Deus, a maneira de tratar com o homem, a forma de Deus curar o homem. Então Deus estava curando um homem chamado Jonas. E lindo demais a maneira que Deus tratou com ele. Mostrou que ele não tinha amor coisa nenhuma, que faltava a misericórdia dele, que ele estava totalmente fora, né? Então a gente aprendeu muito com o Senhor, e todos que ouvir essa mensagem vão refletir que muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas que eu achei mais linda a maneira do Senhor corrigir ele. Aquilo ali foi correção, e foi fantástico. Ele queria morrer depois, né? Então quantas pessoas veem, eu estou morrendo. Eu falo, não, espera mais um pouquinho. Enquanto nós queremos morrer, o Senhor não deixa morrer. Ele vai dar o tratamento. E resumindo, só o nome do Senhor para ser glorificado. Estamos num número pequeno, mas o Senhor é grande no nosso meio. E nós terminamos essa campanha com chave de ouro. Vou guardar essa palavra no meu coração. E quando o nosso irmão Claudinei fizer a mensagem, eu vou ouvi-lo novamente, como Deus falou nessa noite. Então estou muito feliz, e aqueles que vão ouvir a palavra vão aprender muito, eu tenho certeza, em nome de Jesus.